Um outro movimento que fez muito sucesso no século XX foi o pentecostalismo, que eles acreditavam que essa experiência mais profunda com o Espírito Santo poderia ser alcançada. E essa experiência através de oração, não só através de evangelização e tudo mais. Então, se você se dedicasse muito à oração, você podia alcançar essa experiência mais profunda. Essa experiência mais profunda eles chamaram de batismo no Espírito Santo. E o sinal de que você tinha essa experiência, que você era batizado no Espírito Santo, é o línguas. Então você começava a falar em línguas que ninguém entende, nem você mesmo, e você é batizado no Espírito Santo. É o sinal de que você é batizado no Espírito Santo. Também não vou entrar nesse assunto. Esse foi o movimento pentecostal. Alguns não consideram o movimento pentecostal como protestante, nem o arminianismo como protestante, mas historicamente, sociologicamente, teologicamente, apesar dos questionamentos, é sim um movimento protestante, porque tem essa mesma base que a gente tem dos 5 solas. Nós acreditamos nos solas, eles também acreditam. Então, para eles, é somente Jesus a salvação, você não precisa do pastor. Eles acreditam que você tem que ir direto para Deus. Até para você ter essa experiência mais profunda que eles chamam de batismo no Espírito Santo, você tem que ir direto para Deus. Então não é um pastor que pode te dar a experiência com ele. Não é ninguém que pode te dar, é direto com Deus. Acreditam que é somente pela graça que você recebe as coisas. Então, tá precisando de alguma coisa, vai orar. Aliás, eles oram muito mais do que a maioria dos tradicionais que eu conheço. Então, eles são mais sola gratia do que a maioria dos tradicionais, dos mais históricos. Eles também acreditam na salvação somente pela fé. Alguns influenciam uma má interpretação do puritanismo, talvez, ou talvez uma interpretação correta do puritanismo, eu não sei. São por obras através do legalismo. Então eles têm um código de vestimentas, eles têm um código de comportamento que, se você não se enquadra dentro desse código, você não está salvo. Você não demonstra cristianismo, você não demonstra. Para você ter fé, você tem que ter essas obras. E são alguns pentecostais que foram os que vieram para o Brasil e fizeram sucesso no Brasil. Então, isso também foi uma situação que talvez dê para discutir num outro vídeo. Os pentecostais vieram para o Brasil. Lá nos Estados Unidos eles também criaram raízes. E lá alguns pentecostais começaram a ter, principalmente um líder pentecostal dos anos 20 chamado Esek William Kenyon. Teve muito contato com, assim também como a Aimee Semple McPherson e outros, tiveram contato com uma seita chamada Ciência Cristã, que ensinava uma coisa chamada confissão positiva, que você confessa, você possui, eles falam. Então, as suas palavras têm poder, o que você tem que determinar, você tem que pensar positivo, aquela ideia do pensamento positivo. Essa ciência cristã, ela não tinha nada de ciência nem de cristã. Ela era um movimento influenciado pela filosofia oriental, budismo, hinduísmo, que ensina isso, que você tem que atrair coisas boas, positivas, o que, sei lá o que, não tá legal, é uma atmosfera, deixa eu colocar cristais, fazer um Tai Chi Chuan aqui que vai resolver. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Você põe um óleo ungido, não tá legal, meu espírito não tá legal, tá abatido, deixa eu colocar um óleo ungido, uma Bíblia aberta no Salmo 91. Então, assim, foi uma mistureba de ideias orientais com cristianismo, assim, com fé pentecostal. Outras pessoas do movimento pentecostal não gostaram disso, não concordaram com isso. E aquilo não foi muito bem aceito no movimento cristão como um todo. O Esek William Kenyon acabou sendo abraçado pela cultura, pela ciência cristã, e ele tinha uma relação muito próxima com eles. Mas tinha um discípulo deles que resolveu se esforçar mais para colocar isso dentro da igreja evangélica, que se chamava Kenneth Hagin. Esse Kenneth Hagin se esforçava muito nas cruzadas a levar isso para o meio evangélico, a falar de cura. Você está com uma doença, determina a sua cura, toma posse da cura, que você vai ser curado.
e as pessoas acreditavam naquilo, e tinha gente que dizia que era curado, e aquilo começou a virar uma moda, uma febre. E muita gente... E ele começou a ganhar um dinheiro danado com isso, muito dinheiro. E ele começou a falar também que, igual na época das indulgências, só que em vez de você comprar bênçãos espirituais com sua indulgência, com dízimo e com oferta, você compra bênçãos materiais. Ou seja, você dá o dízimo, você é fiel no dízimo. Além de ser fiel no dízimo, você dá uma ofertinha. Então Deus vai te abençoar com carro, Deus vai te abençoar com casa, Deus vai te abençoar com um monte de coisa. E isso começou a dar muito dinheiro para ele. Então se aproximaram dele, compraram, aprenderam mais sobre como fazer as coisas com ele e criaram também seus movimentos. Só que eles não tiveram muita briga entre eles. Acho que por isso que eles deram tanto certo, porque aqui no Brasil já teve mais briga, mas lá nos Estados Unidos eles tiveram muita briga. Então o pessoal chamava ele de Papai Reagan, né? Dad Reagan. Então, tipo, teve pessoas como T.L. Osborne, que é de uma outra seita pseudo-cristã. Ele nem é evangélico, nem é do movimento evangélico. Ele é de uma seita pseudo-cristã chamada Tabernáculo da Fé. Ele acredita que Jesus já voltou, já na pessoa do William Branham, que é o líder da igreja lá que ele faz parte. Mas ele é considerado como evangélico, vende muito no meio evangélico, mesmo ele não sendo evangélico. Então teve pessoas como o Benny Hinn, como Oral Roberts, Morris Cerullo e várias outras pessoas que pegaram essa teologia e viu que dá certo, começaram a ganhar muito dinheiro com isso. Então, essa teologia nega a reforma protestante. Eles não nasceram através da reforma, não foi através de leitura da Bíblia, foi através da mistura de elementos orientais com fé cristã. Aí a gente vai analisar esse movimento dentro dos 5 solas da reforma protestante, ou dos 3 solas luteranos, ou 5 solas calvinistas, que dá na mesma coisa, só uma coisa tem mais 2 elementos a mais. Mas não se encaixa em nenhum dos solas. Primeiro, sola gratia, somente a graça. Você quer ser salvo numa igreja neopentecostal? A fé não é suficiente. Você tem vários códigos, e cada igreja tem o seu código diferente. As igrejas G12, por exemplo, você precisa... eu ouvi de muitos pastores que eram cristãos evangélicos, eram cristãos normais, e eles falaram... Eu vi pastor que tinha 50 anos de ministério, que depois que foi no encontro do G12, ele voltou e falou assim: eu não era convertido, eu era convencido. Ou seja, somente... E se você não é convertido, você não vai para o céu. Ou seja, eles insinuam, apesar de não afirmar isso diretamente, mas é isso que eles dizem, que sem um encontro você não vai para o céu. Então você precisa de uma série de obras para ser salvo. Em igrejas G12 ou igrejas em células, a maioria delas, porque algumas adaptaram isso para um bem, mas na maioria delas não teve essa adaptação, ensina que você precisa do encontro para ser salvo. Algumas igrejas falam que você tem que estar debaixo de um mover apostólico, que você tem que estar debaixo da liderança. E fala que algumas igrejas dão um código de roupas para você ser salvo, você tem que usar tais roupas, você tem que fazer isso, você tem que estar ativo na igreja. Então, assim, eles fazem um terrorismo muito grande. Você tem que ter saúde, você tem que ter dinheiro, senão você não tem fé. E se você não tem fé, logicamente você não está salvo. Então exigem obras. Então, somente pela graça. E também, se você quiser conseguir isso, você tem que fazer campanha, fazer uma série de campanhas. Na Bíblia ninguém fez campanha, mas eles inventam. Eles pegam, por exemplo, Naamã lá, ou, sei lá, alguém lá da Bíblia, capa de Elias lá, capa que saiu, aí eles falam campanha da capa de Elias. Você vai lá na igreja e cai a capa na sua cabeça e pronto. Você vai receber o poder de Elias ali na hora, e você vai ser curado, e você vai ser... Só porque isso aconteceu uma vez, não existiu na Bíblia ninguém fazendo uma campanha. Paulo falando, gente, vamos fazer a campanha da capa de Elias. Jesus falando, vamos fazer a campanha da capa de Elias. Ninguém fez isso. Então isso não existe, isso é uma invenção. Então não é sola gratia, não é protestante, já para por aí. Se não tem um dos solas, então não é protestante. Não é sola fide,
Não é pela fé só que você é salvo, você precisa das obras. Não é só a escritura. Lá eles usam a Bíblia, algumas usam a Bíblia, que nem uma igreja que é dona de um canal muito grande aí da segunda maior emissora do país de TV aberta. Você vê as reuniões deles, você nunca vê eles com a Bíblia, lendo a Bíblia, nunca. É muito raro você ler. Então, eles não têm a escritura. Algumas leem a Bíblia, mas pegam um versículo, tira do contexto e inventam um monte de história em cima daquele versículo. Ou seja, não lê a Bíblia. A escritura não se revela de acordo com a própria escritura. A escritura não é a revelação de Deus. A escritura é um instrumento para eles comprovarem aquilo que eles falam. Não é essa maneira que os protestantes defendem a escritura. Eles falam que é somente a escritura. Ou seja, a escritura se interpreta com a própria escritura. Então não é a escritura é a revelação. Eu não preciso de uma revelação para interpretar a escritura. Ela é a revelação. Então, eles não. Eles falam que eles vão revelar a escritura, vão revelar o segredo, o mistério lá e tudo mais. Falam que Deus revela para eles e só para eles. Então, assim, acaba sendo muito exclusivo deles, assim, em tese, né? Então eles não são somente a escritura. Fora que, se eles falarem alguma coisa que está contra a escritura, como a maioria deles falam, os seguidores deles são forçados a acreditarem nos apóstolos, bispos, profetas, missionários, etc., do que na escritura. Então eles não são somente a escritura, não são protestantes. Somente Cristo. A gente acredita que é somente através de Jesus que nós vamos a Deus. E eles não, eles acreditam que a pessoa precisa do apóstolo, do mover apostólico, do sei lá o que, para chegar até Deus. Ou seja, não são protestantes, não são somente Cristo. Somente é Deus toda a glória. O sentido de tudo é Deus. Eles ficam toda hora falando, gente, vamos ganhar almas, ganhar almas. E onde na Bíblia fala esse negócio de ganhar almas é poucas vezes. Poucas vezes. Ou seja, a gente não é anjo da morte para sair ceifando alma, não. Quem ganha alma é o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado e do juízo. É ele que ganha alma, é Deus, não é a gente. E é tudo para a glória dele. Por que a gente evangeliza? Porque é para a glória dele. Por que a gente constrói uma igreja? Para a glória dele. Por que a gente se reúne no culto? Para a glória dele. Não é do homem para o homem. É de Deus para Deus. Nós somos apenas um meio desse caminho. Nós não somos nem um princípio nem um fim. Ele é o princípio e ele é o fim. A gente é um meio do caminho. Então tudo é para Deus, não para o homem. Então por que Jesus veio? Não foi para te fazer feliz, não foi para te dar prosperidade, não foi para te dar cura, não foi para isso. Foi para a glória de Deus. Esses benefícios que ele pode te dar, ele pode te dar. Se for da vontade dele, porque ele pode não te dar também. E se você ama Deus, se você ama Jesus, você vai aceitar o que ele quer e pronto, acabou. Então, esses benefícios, se vierem, é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. As igrejas neopentecostais negam isso. Então é isso, pessoal. As igrejas neopentecostais não são igrejas protestantes. E aí? Os neopentecostais vão para o inferno, então? Olha, a Bíblia fala lá em Jonas, a salvação pertence ao Senhor. E a Bíblia fala em Efésios que é Deus que dá a fé, a salvação. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Então, Deus pode salvar. O neopentecostal sim, por que não? Se ele der a fé. Mas se a pessoa acredita piamente nas doutrinas neopentecostais, ela não está salva, ela está indo para o inferno. Por isso é nosso dever evangelizar, falar de Jesus para elas. Gente, não precisa fazer campanha não. Vai para Jesus, olha para Jesus. Eu quero ir lá ver o apóstolo fulano, que eu vou enxugar meu suor nele, ele vai pegar o suor e eu vou ser curado. Não, vai na cruz, dobra seu joelho e vai na cruz. É melhor que Jesus, é melhor do que esse apóstolo. Agora, se as pessoas ficarem nessa idolatria, nessa perdição que é o neopentecostalismo, se a gente não alertar, elas vão para o inferno. Então você que tem mãe, parente neopentecostal, ore por eles, ame eles, tenha compaixão deles. Deus pode salvá-los.
Mas se eles seguirem piamente aquilo que o neopentecostalismo diz, você não vai vê-los lá no céu. Então, tenha compaixão, fale de Jesus com amor, e evangelize essas pessoas. É esse o recado. Desculpa o vídeo ter ficado grande, não teve jeito, é um tema muito complexo. O próximo eu tento fazer mais curto. Valeu, pessoal!